Olá, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Como de costume, eu faço sempre às quartas-feiras. Desejo a todos uma boa noite. Espero que esse conteúdo possa lhe ajudar a começar a investir, principalmente para que você tenha um futuro tranquilo e bem mais lucrativo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Hilda Lins, sou educadora financeira e meu objetivo é ajudar as pessoas a aprenderem a controlarem o seu dinheiro e começar a investir, para que assim elas possam, com o passar do tempo, conseguir a sua liberdade financeira. E o motivo da live de hoje é justamente esse, é como começar a investir. Uma das perguntas que eu mais recebo é justamente essa: por que investir? E eu vou explicar qual é o motivo que eu invisto, para você ver se realmente você também tem esse objetivo ou não. Então, eu invisto para ter uma renda passiva, que significa o quê? É eu receber dinheiro todos os meses, sem eu precisar trabalhar através dos meus investimentos. Também para aumentar patrimônio. Por quê? Com esses dividendos que eu recebo, como hoje eu não uso eles para gastar, eu reinvisto comprando novas ações, novos fundos imobiliários. Então, com isso, o meu patrimônio vai aumentando até chegar numa quantidade em que o valor dos dividendos que eles estejam me pagando sejam suficiente para que eu alcance a liberdade financeira, que esse é o objetivo principal de quem investe. É chegar num determinado tempo em que os seus ativos lhe paguem dividendos suficientes para que ele possa pagar todas as suas despesas e sobrar dinheiro para que não precise mais se preocupar com o preço de nada que vai comprar, não precise trabalhar, ou seja, ele trabalha se ele quiser, porque o dinheiro que recebe é suficiente para lhe manter. Poder viajar para onde quiser, a hora que quiser, isso é ter liberdade financeira. É fazer com que, com o seu dinheiro, você possa ter liberdade de escolha, tanto de comprar o que você quiser, como de estar, de morar onde você quiser. Esse é o meu principal objetivo desde o momento em que eu comecei a investir. E outra pergunta que eu recebo muito é: como começar, já que é tão difícil? É algo que talvez você nunca tenha nem sequer escutado falar. Talvez para você, ação, fundo imobiliário, seja uma coisa muito difícil, assim como para mim era no começo. E isso eu sei que passa na maioria das pessoas que começam a investir, porque tudo é novo. Então, o objetivo dessa live é justamente isso. Eu vou lhe mostrar 4 passos que, se você seguir, você vai começar a investir com mais tranquilidade e com menos medo de perder o seu dinheiro. O primeiro passo é conhecimento. Lembre-se que nós não nascemos sabendo de tudo e, com o passar do tempo, nós podemos aprender qualquer coisa. É só ser do seu interesse. Tudo aquilo que nos desperta interesse, nós vamos atrás e nós podemos aprender. E hoje nós temos muita oportunidade de aprender isso, até de forma gratuita, porque existem muitas pessoas falando sobre esse conteúdo. Tem livros, tem vídeos no YouTube, tem pessoas ensinando, tem cursos que você pode comprar, mentorias que vão lhe ajudar a conseguir mais rápido o seu objetivo. Em que é uma mentoria? É uma pessoa que já passou pelo caminho que você quer passar, que já fez as coisas que você precisa fazer e que vai lhe ensinar a conseguir mais rápido aquilo que você deseja, sem que você cometa os erros que ela cometeu e que a maioria das pessoas comete no início, porque errar faz parte do processo. Lembre que tudo que nós aprendemos, querendo ou não, nós erramos alguma coisa. Tudo que você sabe hoje foi fruto de algum erro. Você errou, aprendeu que não deveria fazer aquilo e aprendeu a fazer mais corretamente.
mas você teve que começar, você teve que fazer. Senão, você nunca iria aprender. O primeiro passo é esse: busque conhecimento, procure aprender a saber o que está do seu interesse sobre os investimentos. Aquilo que hoje para você é a maior dificuldade, vá procurando entender como é que aquilo funciona, como é que você pode fazer e principalmente perca o medo de tentar e comece, porque só tentando, só fazendo é que você vai aprender. O segundo passo que a maioria das pessoas, principalmente eu, ignora no início, é ter uma reserva financeira. Por exemplo, eu vou contar a vocês o que aconteceu comigo quando eu comecei a investir. Logo que eu me interessei por investimentos, eu comecei a investir e eu vi que tinha muita coisa que eu ainda não sabia, que eu precisava aprender. E por conta disso, eu comprei um curso que ensinava a investir e a pessoa desse curso, ela dizia muito o quê? Que não precisava ter reserva de emergência, que a reserva de emergência dela era as ações. Por quê? No momento que ela precisasse de dinheiro, era só vender e teria o dinheiro disponível. E como eu entrei na bolsa no momento de alta, em que realmente as ações de uma semana, de um mês para outro, elas dobravam de valor. E eu acreditei, né, que realmente, se eu precisasse de dinheiro, eu só precisaria vender minhas ações. Em 2 dias, no máximo, o dinheiro estava na conta e eu poderia usar. Só que ninguém imaginava que foi a pandemia. Assim como todas as pessoas, eu também precisei de um dinheiro extra para cumprir com os compromissos, porque todas as famílias foram afetadas. A minha sorte foi que, como eu tinha uma previdência, que em janeiro eu já tinha pedido o resgate dela, porque eu pretendia pegar esse dinheiro e investir em produtos melhores, como ações, fundos imobiliários, que nesse período eu já estava sabendo investir melhor, eu tinha sacado esse dinheiro. Só que eu ainda não tinha investido ele porque eu não tinha escolhido em quais ativos eu iria aplicá-lo. Então eu estava estudando, pesquisando e o dinheiro estava na conta. Foi a minha sorte, porque assim eu pude usar esse dinheiro e não precisei mexer nos meus investimentos. Porque se eu tivesse feito isso, realmente eu teria perdido o dinheiro. Porque foi um momento que com a crise, todos os ativos começaram a cair. Então, os preços das ações, dos fundos imobiliários que eu tinha, se eu vendesse naquele momento, eu teria perdido o dinheiro. E como eu tinha o dinheiro dessa previdência, não foi preciso eu mexer nos meus investimentos. E eles continuaram lá me dando lucro. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender e que nós resistimos, porque como nós vemos o dinheiro se multiplicar rápido, nós achamos que não precisa ter reserva. Principalmente se você tem um emprego fixo. Por exemplo, eu sou funcionária pública. Então, a chance de eu ser demitida, o risco, né, de eu perder o emprego, era muito pequeno. Por isso que eu não achava que eu tinha necessidade de ter uma reserva financeira tão grande. Nem me preocupava com isso. Mas nós vimos, principalmente as pessoas que são autônomas, que nada é seguro. Então, a qualquer momento você pode perder seu emprego. Então, por isso que você precisa ter uma reserva de emergência. E todas as pessoas precisam ter. Porque até os investimentos, tem alguns momentos que eles lhe dão um certo prejuízo. Não quer dizer que você vai perder dinheiro. Mas se você tiver uma reserva financeira, que é justamente para esses momentos, você não vai precisar mexer nos seus investimentos. Então, o risco de você perder dinheiro, ele diminui muito. Tenha uma reserva de emergência. E se hoje você não tem nenhum dinheiro guardado, comece a se preocupar com isso e comece a guardar a partir de hoje. Veja o seu orçamento, veja quanto é que você consegue fazer sobrar do seu dinheiro, porque para guardar ele tem que sobrar. Por isso que é tão importante a organização financeira. Por isso que você precisa todos os meses estar acompanhando as suas despesas. E quem tem essa dificuldade, veja no meu IGTV, que eu tenho muitos vídeos falando sobre isso, ensinando passo a passo de como você se organizar. Você precisa fazer com que sobre no mínimo 10% da sua renda todos os meses. Se hoje não for possível, por conta das despesas altas que você tem, comece a se programar, a se organizar
e faça com que sobre pelo menos R$ 50. 50, R$ 100 que você guardar, você vai ver que no passar do tempo vai fazer diferença. É lógico que você precisa todos os meses fazer com que sobre mais um pouquinho, porque quanto mais sobrar, quanto mais você guardar, mais rápido você forma sua reserva e fica muito mais fácil. E como eu também já ensinei em outros vídeos, o valor da sua reserva vai ser diferente para cada pessoa. Você vai precisar saber qual é o seu custo financeiro por mês. Por exemplo, tem famílias que durante o mês precisam de R$ 1.000 para sobreviver. Tem famílias que vão precisar de 3.000, de 5.000. Vai depender do padrão de vida que você tem. Vamos dizer que quando você somar, você vai ver o quê? Que todas as suas despesas, aquelas fixas que você precisa pagar todos os meses, e aquelas que são supérfluas, que são os gastos extras que você tem, mas que você pode diminuir alguns, juntando tudo, vai dar R$ 1.500 por mês. Então, você já sabe que você precisa ter todos os meses R$ 1.500. Pegue esses R$ 1.500, multiplique por 6, que é o mínimo que a pessoa precisa ter guardado, é 6 meses. Se você quiser acumular na sua reserva financeira o valor de um ano, melhor ainda, porque significa que você poderá, em uma emergência, passar um ano sem você se preocupar em como conseguir dinheiro. E é um bom tempo para você conseguir um novo emprego, para você mudar de profissão, se assim você quiser, para você resolver qualquer problema que apareça na sua vida, porque você tem um ano sem precisar se preocupar. Então, para quem começou agora, o primeiro passo é você ter conhecimento, aprender sobre investimentos, como são as melhores formas de você multiplicar o seu dinheiro. O segundo passo é você ter sua reserva financeira e que você precisa começar a partir de hoje. Se você já tem sua reserva financeira, ótimo, porque agora você pode se preocupar apenas em como multiplicar o seu dinheiro. E onde é que você vai investir ele? O terceiro passo é você ter várias fontes de renda. Por exemplo, quem só tinha o emprego como fonte de renda, que foi demitido, só ficou dependendo da reserva de emergência se tinha, ou do fundo de garantia que as pessoas recebem quando são demitidas, se for um emprego de carteira assinada. Se forem pessoas autônomas, dependiam das suas vendas para receber dinheiro, passaram por mais dificuldade, porque aí de repente toda sua fonte de renda ela acaba de uma hora para outra. Você não pode depender só de uma fonte de renda. Se hoje o seu dinheiro só vem do seu trabalho, comece a pensar como é que você pode criar outra fonte de renda, como é que você pode gerar mais dinheiro para você. Você pode começar a vender alguma coisa, começar um negócio, você pode virar sócio de alguém, você pode fazer qualquer coisa que isso lhe traga dinheiro. Você pode pegar um conhecimento que você tem e transformar em dinheiro. A forma que você vai criar essas fontes de renda é diferente para cada pessoa, porque aí você vai ver qual é aquilo que se encaixa no seu dia a dia, porque você precisa manter elas ao mesmo tempo. Não é você deixar o seu emprego e começar uma nova fonte de renda, não. Você tem que criar fontes de rendas que elas fiquem juntas, que você consiga conciliar elas o tempo todo. Como, por exemplo, eu tenho o meu emprego, a minha fonte de renda principal, tenho os meus investimentos, que é outra fonte de renda, que é a renda passiva que eu falei no início, que é aquela o quê? Eu só preciso investir o meu dinheiro, mas eu não preciso ir trabalhar, como por exemplo, eu tenho ações do Itaú. Eu não preciso ir todo dia no Itaú, numa agência, trabalhar para receber. Quando eles dividem com os seus investidores os lucros que são os dividendos, e eu recebo a minha parte, dependendo da quantidade de ações que eu tenho. Mas para essa fonte de renda, eu não faço esforço nenhum, eu só invisto o meu dinheiro. Eu tenho outra fonte de renda, que é através das vendas de produtos que eu faço. Então, essa é mais uma fonte de renda que eu tenho. A quarta parte é você começar a investir. A melhor forma de você ter dinheiro, receber dinheiro, é através dos investimentos. Por quê? Eles vão lhe pagar juros, mesmo que seja investimentos de renda fixa, que normalmente é o primeiro
as pessoas começam porque o risco de perder é bem menor na renda variável. Mas eles vão lhe pagar juros que você pode resgatar em tempos determinados, porque a renda fixa, uma das prioridades dela é justamente essa. Você sabe exatamente quando você vai resgatar aquele investimento e quanto ele vai lhe pagar. Porque normalmente eles são pré-fixados. Então, no momento que você compra, você já tem essas informações. Temos vários tipos do tesouro, que normalmente é a primeira indicação que qualquer educador financeiro, qualquer pessoa que fala de investimentos vai indicar a você. Porque é um investimento mais fácil da pessoa se adaptar. Porque é como se fosse uma poupança. Como os brasileiros, a maioria, só conhece a poupança, então o Tesouro Direto, ele funciona como se fosse uma poupança do governo, tem uma segurança maior do que a poupança, porque é garantido pelo governo federal e fica bem mais fácil da pessoa entender como é que funciona esse investimento. Do Tesouro Selic, existem outros tipos de tesouro que você pode investir por ano, você pode investir assim pela data que você quer resgatar, pela a rentabilidade do investimento e com aos poucos, lembre, como eu disse, no começo tudo é novo para você, achando que é tudo muito difícil, muito complicado e que você precisa aprender tudo no primeiro momento. Aos poucos, com o tempo, você vai aprender. O que você precisa saber é que investir uma das melhores formas e mais seguras que você tem hoje de criar uma fonte de renda passiva, de fazer o seu dinheiro trabalhar para você, para aumentar o seu patrimônio, porque a cada mês você vai investir ou nos ativos que você já tem, comprando mais cotas, mais ações, ou em novos ativos, e com o passar do tempo você terá uma quantidade de ativos suficiente que está lhe gerando dividendos suficientes para pagar todas as suas contas e lhe dar o que todas as pessoas desejam, que é a liberdade financeira. É lógico que isso não vai acontecer no primeiro ano. Investimentos é algo de a longo prazo. Só que quanto mais você demorar a começar a investir, mais você vai demorar a receber os resultados, a conseguir alcançar essa liberdade financeira que todas as pessoas almejam. Então, o que eu indico a todas as pessoas é que você comece hoje, por mais pouco que seja o valor. Como eu disse, até com R$50, hoje você já começa a investir. Porque a primeira coisa que você vai aprender, quando começar a pesquisar sobre investimentos, é que você tem que ter o seu dinheiro da poupança. Por quê? Porque a poupança é ruim? Não, é porque ela rende muito pouco. O dinheiro que você deixa parado lá, em vez de você ganhar dinheiro, você só está perdendo. Principalmente por conta da quantidade de opções que nós encontramos hoje no mercado, como por exemplo as contas digitais, que mesmo o seu dinheiro parado lá, em algumas delas, se não digo na maioria, o seu dinheiro já está rendendo 100% do CDI, que é quase a mesma coisa do Tesouro Direto, que rende 100% da Selic. Já a poupança, ela só rende 70% da Selic. Veja que aí você já está perdendo 30% de qualquer valor que você tenha lá. E hoje, as contas digitais, elas têm a mesma segurança da poupança. Também são garantidas pelo UFGC. Por quê? Porque todo o dinheiro que nós colocamos lá, eles são obrigados a investir esse dinheiro. E os investimentos que eles colocam, que são em RDB, eles são garantidos pelo UFGC. A mesma segurança que nós temos na poupança. E se você não confiar nas contas digitais, porque a maioria das pessoas veem assim, né? Eu mesma pensava assim, logo quando eu comecei a investir, que por ser um banco digital, onde nós não podemos ir lá reclamar se alguma coisa acontecer com o nosso dinheiro, o dinheiro pode sumir, você não sabe aonde ir procurar informação, a gente fica com medo de colocar o dinheiro. Só que já essa garantia do FGC já mostra a você que o seu dinheiro não vai sumir, que eles têm que prestar conta desse dinheiro. Outra vantagem das contas digitais, você não paga taxa nenhuma, nem para fazer depósito, precisar desse dinheiro você pode transferir para a sua conta normal e você não vai pagar taxa nenhuma por isso. Para você transferir para a corretora, você já não paga taxa, o que é bom, porque menos taxa você pagar, mais dinheiro você vai ter para investir.
O dinheiro parado lá, rendendo 100% do CDI, como eu disse. Então, já é um tipo de investimento. Mesmo que você não esteja investindo num CDB, numa ação, no fundo imobiliário, em um tipo do tesouro direto, o seu dinheiro ele já está rendendo. E no final do mês, no final do ano, você já vai ver uma diferença bem maior do que esse dinheiro que está parado na poupança. E hoje nós sabemos que a grande maioria dos brasileiros tem grandes quantias na poupança. Ou seja, quem está enricando com esse dinheiro é só o banco. Porque o nosso dinheiro que está na poupança não fica lá parado no banco, à disposição para na hora que você quiser você retirar, não. Tanto é que se você precisar retirar uma quantia maior, você tem que informar o banco. Normalmente eles vão lhe dar o prazo de 2 a 5 dias para você retirar esse dinheiro, porque é justamente o momento em que eles vão retirar das aplicações que ele tem e devolver o dinheiro para você. Só que neste meio tempo em que o seu dinheiro está lá parado, quem está ganhando o lucro dele é o banco, que está investindo, emprestando a muitas pessoas, até a você mesmo quando pega algum empréstimo. E os juros que nós pagamos no empréstimo, sabemos que é bem maior do que o que nós recebemos na poupança. Então, a partir do momento que você começa a pesquisar, a estudar sobre investimento, se vale a pena você estar dando lucro ao banco, em vez de você estar tendo esse mesmo lucro. E uma das coisas que me fez pensar em investimento e procurar aprender sobre isso, foi justamente eu imaginar qual é o futuro que eu desejaria ter. Eu sabia o quê? Que já estava se aproximando da minha aposentadoria e com o salário que eu tenho hoje, que nós sabemos que com as correções de aumento de salário que nós temos é muito pouco. Tem ano que nem vence a inflação, então o dinheiro ele vai ficando cada vez mais desvalorizado. E outro motivo para investir, que eu tinha esquecido, é justamente isso. É fazer com que o seu dinheiro renda acima da inflação. E isso só acontece quando você investe em produtos que o rendimento deles seja maior do que a inflação. E você vai aprender quais produtos são esses, justamente com o passar do tempo que você começar a aprender sobre os tipos de investimento. Mas o principal é isso, é você saber para que você quer investir, por que você precisa investir e onde você investir. Você seguindo esses 4 passos que eu dei, que são: primeiro, você ter conhecimento sobre investimento. Procurar esse conhecimento que hoje você encontra de forma gratuita. Segundo, ter sua reserva financeira, que para algumas pessoas vai ser reserva de emergência, outra vai ser reserva de oportunidade, outra vai ser dinheiro na poupança, não importa. Contanto que você tenha uma quantidade suficiente para lhe manter, sem você precisar se preocupar com dinheiro, por no mínimo 6 meses. Terceiro passo, tenha mais de uma fonte de renda. De preferência, que uma dessas fontes de renda seja renda passiva, que é aquela que você recebe dinheiro sem você precisar fazer esforço nenhum. E essa renda passiva nós conseguimos através dos investimentos. Então, comece a investir a partir de hoje. Se você não tem ainda nenhum tipo de investimento, comece pelo Tesouro Selic, que é muito simples. Coloque na sua cabeça que ele é como se fosse uma poupança do governo. Você está investindo, emprestando dinheiro ao governo e ele vai lhe devolver esse dinheiro com juros mais altos do que a poupança, e a segurança que ele dá é maior do que a segurança do FGC da poupança. Porque quem garante o dinheiro que é investido no Tesouro Selic é o governo federal. E nós sabemos que o último a falir será o governo, né? Quando o governo vier a falir, quer dizer que todas as empresas, todos os bancos do Brasil já faliram. Então, não há segurador maior do que o governo. Se você tiver alguma dificuldade em como começar a investir, como organizar o seu dinheiro, tiver alguma dúvida sobre investimento, se você quiser, pode mandar para mim. Eu irei responder a você suas dúvidas. E assim você vai começar a investir o seu dinheiro. E eu lhe garanto que de hoje a um ano, você vai ver a diferença que tem dos seus investimentos. Do dinheiro que você tem hoje, o quanto ele evoluiu, o quanto ele lhe gerou renda. Principalmente se você começar a investir em produtos que lhe paguem dividendos, como ações,
fundos imobiliários, porque todos os meses você vai ver caindo na sua conta um dinheiro que você não fez esforço nenhum para conseguir ele. Então, para você ver que vale a pena, no começo é pouquinho. É lógico que a cada mês você recebe valores diferentes, porque vai depender da empresa que está pagando dividendos naquele mês e do valor que ela paga. Mas se, por exemplo, você investir em fundos imobiliários, todos os meses vai ter uma quantia na sua conta. Tem 100, você vai receber por 100. Então, quanto mais ações, quantos mais fundos imobiliários você tiver, melhor ainda. E é justamente esse o meu objetivo. Para que, até o momento que eu me aposente, eu tenha juntado uma quantidade suficiente para que me renda uma nova aposentadoria, além do meu emprego, está me pagando muito mais do que o meu salário mensal, porque a quantidade de investimentos que eu vou ter será maior que o meu salário, que normalmente, quando você se aposenta, o seu salário ele não muda, é sempre aquele todos os meses. Já os investimentos não, sempre eles vão estar aumentando, porque eu vou estar sempre aumentando a quantidade de ativos que eu tenho, e vai chegar uma determinada época em que os dividendos que eles me geram são suficientes para manter as minhas despesas e sobrar, que é justamente onde nós conseguimos a nossa liberdade financeira. E a bola de neve é justamente isso. É quando o seu patrimônio ele se multiplica automaticamente sozinho. Mesmo que você compre mais ativos ou não, ele vai estar sempre gerando mais dinheiro. Até porque, a partir do momento que as empresas crescem mais, a quantidade de dividendos que ela vai pagar é muito maior, porque quanto mais lucros ela tiver, maior vai ser o dividendo que ela paga. Então, você vai estar recebendo cada vez mais. Se até hoje você ainda não se despertou para investir, você ainda não tem um motivo para investir, comece a pensar no seu futuro. Qual vida você quer ter? Com o salário que você tem hoje, você poderá bancar essa vida? Você está satisfeito com o padrão de vida que você tem hoje ou que você quer melhorar? E se você quiser melhorar, nós sabemos que para isso nós precisamos ter mais dinheiro. Porque mesmo que as pessoas digam que dinheiro não é tudo, dinheiro não compra felicidade, me diga uma coisa que você compra ou que você precisa ter e que você não precise de dinheiro. Infelizmente, o dinheiro é a bola do mundo. Então, se você quer melhorar o seu padrão de vida, ter um salário melhor, ter um carro melhor, ter uma casa melhor, poder comprar alimentos melhores, poder fazer viagens para lugares melhores, você sabe que para isso você precisa ter mais dinheiro. Mesmo na pandemia, as empresas que eu invisto continuam dando lucro. E quando as pessoas estavam perdendo dinheiro, eu continuava recebendo meus dividendos do mesmo jeito. E isso também pode acontecer com você. Só é você se despertar, começar a investir, ver em que você quer investir e começar a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então, eu sou Hilda Lins, sou educadora financeira. Meu objetivo é ajudar você a fazer o seu dinheiro se multiplicar cada vez mais e aumentar o seu patrimônio. E se você não me conhece, veja o meu IGTV, lá tem muitos vídeos falando sobre muitos conteúdos que podem lhe ajudar, principalmente você que está começando agora. Muito obrigado e boa noite a todos.